A partir deste instante, você irá acompanhar o nosso culto doméstico. Uma realização da Igreja Luterana Paróquia São João de Itaguaçu, com o pastor Itamar Cardoso. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo ao nosso culto online. E para começar este momento, vamos fazer oração. Ó Pai Celestial, clamamos a Ti. Dá-nos a Tua proteção e conforta os nossos corações. Ó Senhor Jesus Cristo, pedra fundamental de nossas vidas, clamamos a Ti. Por Tua misericórdia, aceite o nosso louvor. Ó Espírito Santo, clamamos a Ti. Ilumina-nos e santifica-nos em Tua palavra. A Ti, ó Deus triuno, invocamos. Sê gracioso para conosco e restaura-nos e habita em nossos corações. Amém. A leitura bíblica do nosso culto é que encontramos na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 12, que você pode ler aí na sua casa. Mas para a nossa reflexão, nós queremos destacar o versículo de número 11, onde diz: Este Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Estimado amigo, o que podemos fazer com uma pedra? Podemos fazer várias coisas: guardar de lembrança, ou jogar e quebrar o vidro de uma casa, colocar em um lugar estratégico para alguém tropeçar, usar para enfeitar, colocar em um aquário ou construir uma casa. Nos dias de hoje, quase não vemos mais casas só de pedra. Antigamente, isso era bastante comum. Nas casas de pedra, uma pedra pequena podia fazer toda a diferença na construção, pois era colocada em locais de grande importância para o equilíbrio. Não somente pedras grandes que podem ser usadas para construir, mas também as pedras pequenas. No texto bíblico de hoje, nos diz: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, a qual tornou a pedra angular. Essa expressão pedra angular é uma figura de linguagem que aparece várias vezes na Bíblia. É uma referência a Cristo, como afirma Paulo aos Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, isso é o ensino, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, conforme Efésios 2, versículo 20. Uma pedra pode fazer toda a diferença. Na antiguidade existia a pedra principal, ou a pedra angular, que fazia com que toda a construção ficasse alinhado e firme. O apóstolo afirma que Jesus é a pedra principal. A pedra fundamental era usada como base para assegurar que as outras que formavam o edifício estivessem niveladas a prumo. Um edifício é tão sólido quanto o seu alicerce. Em nosso texto, o apóstolo Pedro se referia a Jesus como a pedra rejeitada por vós, os construtores. Embora fosse rejeitado pela maioria dos líderes religiosos judaicos, ele é coluna fundamental em um edifício espiritual, a igreja, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Para os descrentes, Jesus é pedra de tropeço. Os saduceus, os fariseus e os ateus de todos os tempos, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, as seitas atuais que negam a divindade de Cristo, bem como o seu sacrifício único e completo para a salvação da humanidade, tropeçam na pedra angular e caem, e perde-se eternamente. Para aqueles que tropeçam na palavra, Jesus é chamado
pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque o rejeitam ou recusam-se a crer que Ele é o Salvador. Tropeçam naquele que poderia salvá-los e dar um significado às suas vidas. Por isso cometem o maior engano das suas vidas. É como construir um edifício sem o alicerce apropriado. Pedras para construir ou pedras para tropeçar. Podemos ser rochas sólidas em Cristo, na qual instituições fortes podem ser edificadas. Também podemos ser pedra que causa tropeço, tendo atitudes que fazem com que outras pessoas caiam da fé e esqueçam do Salvador Jesus. Você está edificando a sua vida sobre o único fundamento verdadeiro e duradouro? Ou num defeituoso, como a riqueza, a segurança, o sucesso e a fama? Essas coisas não podem garantir a vida eterna. O conhecimento, as riquezas e as realizações pessoais significam nada depois da morte. Não devemos basear a nossa vida na busca do que é perecível, mas nos sólidos fundamentos de Cristo. Crer e seguir a Jesus Cristo é como construir uma casa sobre um alicerce forte e sólido, que resiste firmemente às tempestades. Nas ocasiões em que a vida está tranquila, pode parecer que as bases não são importantes, mas quando as crises chegam, os alicerces são testados. O fundamento da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa base, a nossa razão de ser. Tudo o que somos e fazemos deve ajustar-se ao padrão fornecido por Ele. Para os que creem, Jesus é pedra fundamental. Jesus pode ser também pedra fundamental na sua vida. Jesus, o fundamento da igreja, o único Salvador. Que possamos construir a nossa vida, nosso querer, o nosso saber em Cristo, a pedra fundamental, sólida, e assim seremos por Ele sustentados até o fim. Amém. Vamos orar. Senhor, ajuda-me a aproveitar as oportunidades que tenho para falar do Teu amor revelado em Teu Filho, para que mais pessoas conheçam a Jesus, a pedra fundamental, e assim recebam a vida eterna. Esteja ao lado dos que sofrem nestes tempos difíceis, trazendo cura aos doentes e consolando as famílias enlutadas. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Este foi o nosso culto online. Obrigado pela sua participação. Que o bondoso Deus lhe ampare e proteja, sendo o seu abrigo seguro e sua fortaleza neste tempo de inquietação. Um forte abraço a você e a sua família. E eu me despeço com a música Na Tua Luz, com a banda Quírios da Igreja Luterana IELB de Itaguaçu.